Bom dia, pessoal. Só iniciar aqui a apresentação. Meu nome é Fábio Santos, sou responsável do CRIO aqui na Partner Vision, profissional certificado pela PTC. A nossa apresentação hoje é baseada em um cronograma que foi mandado para vocês, uma agenda, principalmente voltado para a parte de criação de produtos. Quando a gente fala criação, a gente está falando tanto da parte de desempenho, performance, quanto também na parte de recursos avançados ou geometrias ou modelos com alta complexidade. Tá bom? Deixa eu só compartilhar minha tela para a gente poder iniciar aqui a nossa apresentação. Vou iniciar a apresentação a gente falando basicamente do CRIO aqui uns 10 minutos, explicando como que o CRIO funciona, o que que é o CRIO na verdade, o que que ele pode ajudar a gente no desenvolvimento de produto nos nossos dia a dias e depois a gente vai entrar direto na parte do software em si, para a gente poder mostrar os benefícios para vocês. Quando a gente fala de desenvolvimento digital, a gente está dizendo o seguinte: o que que é o CRIO, para vocês entenderem? O CRIO é a plataforma de desenvolvimento de software, de produtos de engenharia. Quando ele fala plataforma, porque ele suporta tanto o CAD, o CAM e o CAI, então todas as etapas no ciclo de desenvolvimento, para apoiar as necessidades dos engenheiros, projetistas, e não só eles, mas outros usuários que fazem parte no ciclo de desenvolvimento também. Então eu posso entregar informações, entregar recursos ou entregar necessidades para outras áreas também. A pergunta, por que que a gente necessita de trabalhar com o CRIO? O que que são os benefícios de utilizar o CRIO? Quando a gente trabalha numa empresa, geralmente trabalhando numa engenharia, cada setor ou cada área geralmente tem uma aplicação ou software que é dedicado para aquela necessidade. E o que que é importante? O- Todas as ferramentas que ele está mostrando são ferramentas muito boas, ferramentas com alta qualidade, entrega todo aquilo que você precisa para aquele seu segmento. Só que aí tem um porém, eu acabo criando ilhas dentro da empresa, eu acabo criando segmentos que não se comunicam. E aí tem um problema. Quando eu tenho, por exemplo, uma mudança de última hora ou uma necessidade de alteração, eu tenho que recriar ou repassar ou comunicar novamente todas essas etapas. Porque eles não trabalham na mesma plataforma. Plataformas são plataformas que se comunicam não de forma direta, mas de forma indireta de vários arquivos. Com isso, a gente acaba tendo um processo descontinuado, você tem tudo fragmentado. Isso acaba ocasionando tempos e retrabalhos quando necessário para atingir aquele objetivo. Eu preciso refazer a peça ou refazer a cavidade para entregar o molde. Eu preciso refazer a análise. Eu tenho que simplificar a peça novamente porque eu não posso reaproveitar a original. Não, no Creo é tudo uma plataforma única que você tem todas essas etapas dentro da solução. Então, dentro do Creo eu consigo fazer desde o início ali a parte conceitual, superfície, renderização, até a parte do projeto, simulação, manufatura, que seria a parte ferramental e usinagem, comunicação, que seria detalhamento, gerenciamento, folha de processo, entre outros. Tendo uma plataforma única, eu consigo encurtar melhor essas etapas, tendo uma única fonte de informação que é o mesmo modelo comum, e isso agiliza o meu tempo de entrega ao mercado dos meus produtos. No meu desenvolvimento fica mais rápido. Claro, a gente vai entrar em outras formas de desenvolvimento, esses vão verificar durante a apresentação, mas o conceito basicamente é ter uma plataforma única de dados, de modelo, que se comunica em todas as etapas. E quando a gente fala comunicação, a gente está falando desde a parte do desenvolvimento de modelos de estudo conceitual, alta complexidade, superfícies, esboço, croquis. Por exemplo, vários recursos podem ser utilizados para a parte de superfícies básicas, superfície paramétrica, superfície avançada, superfícies livres. E essas geometrias complexas podem ser entregues e garantidas a chegada ao cliente com uma forma mais simples e integrada. Um exemplo é o Whirlpool, que é um cliente nosso, que faz uso da solução da PTC e utiliza todos os recursos do desenvolvimento do Creo para entregar os seus modelos, os seus produtos de uma forma com alta complexidade e considerando também o conceito estético, o conceito do design para ficar melhor apresentável e também mais fácil de poder até fabricar ou manufaturar o seu produto também. Não só isso, como que eu faço para detalhar e entregar esse produto de uma forma bem refinada, bem otimizada? Independente da complexidade, você pode entregar esse produto dentro das suas necessidades, dentro do seu nicho de mercado.
Então, desde você trabalhar com peças sólidas, peças em chapa, bibliotecas, montagens, grandes montagens, montagens médias, utilização do conceito de elétrica, conceito de tubulação, mecanismos, movimentação, animação. Então, todos esses pontos são disponíveis para os usuários utilizar nos seus projetos. E aí, dependendo da grande complexidade, você consegue atender normalmente essa necessidade. Aqui um exemplo de um cliente inglês, que ele fabrica, por exemplo, helicópteros e eles têm uma grande quantidade de componentes e também complexidade de geometrias. Então você precisa de uma ferramenta que te possibilite chegar nesse nível, que ela possa ser expansível, que ela possa suportar algum nível de expansibilidade ou de poder alcançar um determinado mercado mais avançado. De novo, as ferramentas que a gente falou antes, todas atendem. Aqui a gente está falando um nível maior de você poder a ferramenta suportar em qualquer necessidade. Eu tenho a parte de comunicação e colaboração. Quando a gente fala comunicação, seria a parte de detalhamento, a parte de utilização do recurso de visualização, renderização, para a área de marketing, comunicar com a área de realidade aumentada para outras áreas que possam acessar através de um tablet, de um celular, visualizadores 3D para visualizar o modelo e verificar a parte de GDIT. Então, toda essa parte de comunicação, seja entre engenharias ou seja entre outras áreas, como por exemplo marketing e cliente, é importante a ferramenta te possibilitar ou te entregar essas informações que possam ser usadas também. E como, por exemplo, o uso de dados de terceiro. Às vezes tem algumas empresas clientes nossos, como a GKN, eles trabalham com projetos que vêm de diversas montadoras, e cada montadora eu posso ter um formato de software diferente. Com isso, eu consigo reaproveitar melhor numa única plataforma, não preciso ficar derivando e exportando em outros formatos neutros. Não, já uso direto o modelo ali do dado 3D e reaproveito no meu processo no dia a dia. Inclusive no gerenciamento dessas informações em outros CADs também, a gente vai mostrar mais para frente. Também possui a parte de simulação e análise, então eu posso, por exemplo, fazer um estudo estrutural, um estudo térmico, um estudo de fluido dinâmica, um estudo de vibração, gerar um modelo por generativo, que seria gerar um modelo, uma geometria de acordo com as condições de contorno e também as limitações ou necessidade de reduções de material, por exemplo, de acordo com o processo. E com esse, eu dentro do Creo consigo otimizar o recurso, otimizar o material utilizado, otimizar os modelos, para garantir economia não só de valor, como também sustentabilidade, utilizar melhor os recursos que a gente possui dentro do nosso planeta. Como, por exemplo, a Cami está sendo então, um cliente nosso também. Eles estão utilizando o conceito de não só planeta sustentável, a gente sabe também que isso é importante, mas isso é importante também financeiramente, para você reduzir os custos e tanto de insumo, quanto de material, quanto de consumíveis dentro da sua empresa. Então isso pode ajudar vocês numa redução até de projetos também. E por fim, eu tenho a área de material e a área de usinagem e criação de ferramental, desculpa. Com isso, você consegue, usando a mesma plataforma, gerar toda a parte de cavidade, molde, ferramental e usinagem dos seus produtos. Com a vantagem da associatividade, qualquer alteração ele vai propagar automaticamente na usinagem gerada, já atualizando automaticamente ali. E você pode ter de 3 a 5 máquinas com multitarefa, 3 a 5 eixos, corte de chapa, tridimensional, ferramental para molde, ferramental para fundição, ferramental para estampa progressiva, entre outros também. E um caso, exemplo que economiza bastante é a MAN, cliente nosso também da PTC, que ele utiliza a usinagem do Creo dentro das suas soluções e a vantagem por ter um modelo integrado, você reduz muito o tempo na programação. Você reaproveita a característica de inteligência e geometria para garantir essa entrega também. Lembrando que todos esses modelos eles possuem estudo de caso, então no final da apresentação o pessoal comercial pode repassar para vocês os links, tem todas essas informações que são públicas da PTC, vocês podem acessar e visualizar normalmente. E por fim, para controlar todas essas informações, o ideal é que vocês possuam, que eles trabalhem também com o gerenciamento das informações. O que seria o gerenciamento? É gerenciar os dados, gerenciar quem acessa esses dados, quais os fluxos de trabalho vão ser criados, por exemplo, ele vai passar por quais etapas até ele ser liberado para poder ser fabricado, ou liberado para ser encaminhado para o fornecedor para fazer isso aí como terceiro, vai ser encaminhado para o cliente dar uma aprovação para eu começar a disparar um orçamento, por exemplo.
Então, a gente tem uma ferramenta que ela gerencia dados CAD e gerencia documentos e faz a parte de gestão, não só de mudança, o fluxo de trabalho e também gestão de projetos, que a gente chama do nosso PLM. Então, ele possui toda essa integração junto com o CRIO. Quando a gente fala, por isso que quando a gente fala da engenharia, desenvolvimento digital, é toda a cadeia de processo. Vai desde o CAD até a integração com o PLM também. Lembrando, na apresentação hoje o foco é o CAD, mas caso queiram conhecer mais da versão do PLM, a gente tem o pessoal disponível para vocês para fazer toda essa parte de apoio, informação e orientação também. E como que o CRIO funciona hoje em dia? A PTC ela trabalha com um sistema de pacotes, que a gente chama de pacotes de CRIO Design. Os pacotes CRIO Design são esses pacotes que vão desde a T1 até um T chamado T5, que ele tem os recursos aqui e sempre os valores maiores eles abrangem os recursos anteriores. Aí vem a pergunta, pô, mas se eu quiser, por exemplo, sei lá, eu quero fazer só, por exemplo, usinagem avançada, eu tenho que ter um T5? Não, eu posso pegar o módulo que está no T5 e integrar num T1 ou T2, por exemplo. Então, apesar de você ter o sistema de pacotes, a partir do T1 tudo para baixo é modular. Então você não precisa fazer necessariamente upgrade, você pode apenas adquirir o módulo e agregar já a funcionalidade que você já possui. Então ele ainda possui essa dupla modalidade também. Toda a base dele é o Creo Parametric, toda essa parte inicial que você já vai incluir, então muita coisa a gente vai mostrar aqui para vocês. E outra parte também importante que eu tenho, como a gente falou, extensões e módulos adicionais. Vocês podem colocar e agregar valor também no dia a dia, como a gente falou anteriormente aqui. Lembrando que todas as soluções da PTC trabalham no sistema de assinatura, então você não tem que comprar o software e pagar a manutenção para ter suporte, então isso já está incluído na assinatura por um valor muito menor. Então, como a gente falou, todo o pacote da PTC, o suporte já está incluído. Então, eu preciso de um chamado, eu assinei a licença por um ano, isso já está incluído no seu suporte. Eu quero ter acesso a tutoriais e informações e tutoriais e guias da PTC, já vem incluído na licença também, vocês poderem acessar normalmente. Ah, eu quero quando eu estiver fazendo tutorial, eu quero treinar na minha casa, não quero treinar na empresa. Como que eu faço? Eu posso usar uma licença que já vem junto com a licença padrão chamada Home Use. Eu posso usar essa licença na residência do usuário para fazer essa parte de que a gente chama de treinamento, ou até continuar o trabalho do cliente, mas de novo, é na residência do usuário fora do expediente padrão. Mas eu não quero usar na minha casa, eu queria colocar no notebook para levar no cliente. Aí você pode emprestar a licença padrão, que você pode pegar a licença e fazer um empréstimo para usar fora, trabalhar em campo, trabalhar num cliente verificando. Por fim, pessoal, principalmente o pessoal de TI gosta muito disso e verificar o desempenho da ferramenta. Como que está sendo utilizado o hardware, quais são os recursos mais avançados, como que eu posso direcionar melhor um treinamento ou um recurso para poder utilizar, para apoiar a administração e a tomada de decisão também. Lembrando que também tem a plataforma de aprendizado da PTC e da Partner Visual, que seria, como a gente falou, já vem tutoriais e playlists na licença. Mas, por exemplo, se vocês tiverem um treinamento, quiserem algum tipo de acompanhamento no projeto inicial, ou algum profissional que quiser se expandir melhor e gerar uma certificação, ou entrar na certificação da PTC, a gente tem todas essas informações aqui disponíveis para você. Então, o pessoal comercial fica à vontade depois para orientar vocês, passar informações, pode entrar em contato com a gente normalmente, tá bom? Vamos começar aqui a apresentação. A primeira coisa que a gente vai começar é o seguinte, deixa eu vir aqui, vamos lá. Quando a gente fala de projeto, e a gente está falando de desenvolvimento de produto, um grande detalhe que o pessoal tem é o seguinte: eu vou começar a desenvolver um produto, a primeira lenda é: eu não posso desenvolver em 3D porque fica pesado, ou eu tenho que simplificar informações, ou remover detalhes porque ele fica muito pesado, não vai ser tão viável. Ou até pior, eu tenho que trabalhar com 2D porque o 2D ele é mais leve, mas eu levo mais tempo para criar, mas eu consigo manipular. Isso ocorre porque, às vezes, tem algumas plataformas e software de CAD, aí no caso eu não estou nem entrando no mérito de produto, estou colocando a parte só de lógica. Como funciona? Quando você está trabalhando com software de CAD 3D, algumas plataformas trabalham com apontamento de arquivo. Então, o que ele está fazendo? Ele está procurando o arquivo e está abrindo. Então, pega o arquivo e vai abrindo um por um. Algumas plataformas de 3D, elas trabalham com cópia de geometria, não com endereçamento.
qual que é o problema disso? Quando você trabalha com cópia de geometria, o seu arquivo de conjunto fica muito mais pesado do que deveria. E isso acaba pesando muito, e acaba atrapalhando você na hora de você trabalhar com montagens com grande quantidade de componentes. E aí, cara, aquela limitação de tipo, ah, beleza, eu consigo trabalhar no conjunto, mas quando fica pesado, eu acabo tendo um certo problema aqui na hora de trabalhar com conjunto, por exemplo. Aí como o pessoal trabalha? Ah, vamos trabalhar só com pedaço, vamos trabalhar só com estruturas simplificadas, vamos trabalhar com alguns softwares chamam de lightweight, né, com peso. E aí você acaba tendo essa limitação e acaba tendo aquela frustração de falar, pô, mas 3D pra mim não funciona, pra minha área eu tenho, sei lá, 80 mil componentes, eu tenho 50 mil, pra mim não me atende. Então às vezes acontece, então fica nessa limitação. Não, no Creo não, eu consigo fazer isso e trabalhar com conjuntos grandes diretamente dentro do software na parte normal, sem precisar de amplificação. A própria ferramenta, ela gerencia melhor essa abertura e manipulação de conjuntos grandes, entendeu? Então, se eu tenho um conjunto, uma estrutura com múltiplos detalhes, todas as informações, eu consigo abrir e trabalhar normalmente. Ah, e se eu quiser trabalhar no nível até maior, por exemplo, eu posso trabalhar. Eu posso, por exemplo, manipular aqui, fazer uma mudança rápida, por exemplo. Ó, vou pegar um item aqui e vamos puxar ele de lado aqui. Vou trabalhar e deixar que eu uma mudança aqui. Perceba que eu consigo manipular e mudar rapidamente, coisa que normalmente você pega um software, outro software de CAD 3D, ficaria pensando, trabalhando muito tempo. Ah, e se eu tivesse conjunto, por exemplo, multiplicado 20 vezes, não tem problema. Eu vou abrir ele aqui, só para gente poder mostrar. Eu vou mostrar ele multiplicado aqui 20 vezes. Aí o que acontece? Às vezes, quando você tem um conjunto com grande quantidade de itens e repetições, acaba ficando até inviável de trabalhar. Que é onde o pessoal fala, pô, mas aqui você está trabalhando com 8 mil, 10 mil, eu quero ver trabalhar com 100 mil, 200 mil. Não tem problema. A gente pode vir aqui, deixa eu só mostrar aqui um exemplo. Mostrar pra gente aqui e aproximar, ver que eu posso trabalhar normalmente aqui, aproximar os itens, expandir o nível de detalhes e verificar as informações aqui também. E aí eu posso visualizar aqui também, rotacionar o modelo. É só tirar o centro de giro para a gente pegar na posição melhor aqui. E poder utilizar ele aqui normalmente, como você pode ver aqui. Então você pode manipular ele da posição aqui normal, tá vendo? Então a ferramenta me permite trabalhar com qualquer quantidade de componentes. Claro, vai de acordo com o hardware que você vai utilizando, normal, mas eu digo assim, ela não me limita a ferramenta. Ela permite que eu possa expandir a minha infraestrutura, expandir minhas necessidades e trabalhar com quantidade infinita de componentes. Esse conjunto, eu até já separei a BOM dele para mostrar pra gente aqui. Nesse caso desse conjunto, eu tenho, cadê a BOM? Eu tenho a BOM dele aqui já gerada aqui. A BOM desse conjunto, ele trabalha até com 180 mil componentes. Então, a gente pode mostrar aqui para vocês aqui, para carregar aqui. Aqui, ó, 20 vezes aquele conjunto que a gente gerou. E aqui eu tenho a quantidade de componentes aqui. Então, nisso a gente passa o primeiro ponto que é daquela dos tópicos que a gente apresentou para você, que ia apresentar para vocês é grandes montagens. Quando tá falando de grandes montagens, não tá falando grandes montagens à toa, é realmente grandes montagens mesmo. E já tem um caso bem antigo da PTC, que é daquele último laboratório que vocês viram lá daquele case. O case mais antigo dele era de conjunto, que é um laboratório que apoia a NASA lá da parte de melhorias e materiais. Eles têm um projeto de 1 milhão de componentes. Então, quando a gente fala grandes montagens, isso vem desde o Pro Engineer, é um recurso que já vem lá do software anterior. Então ele não perdeu esse, mesmo tendo melhoria de interface, você não perdeu esse poder, essa quantidade de utilização, entendeu? Então você permite utilizar toda essa plataforma com capacidade e expansibilidade. De novo, ah, mas eu não sei se o meu conjunto vai rodar na minha máquina, ou eu queria expandir uma máquina melhor. Será que se eu comprar uma máquina melhor, ele vai rodar melhor? Eu vou poder usar mais conjunto, mais memória? Vai. A ferramenta permite que você utilize da melhor maneira possível. Então, ela sempre vai permitir que você possa expandir, você possa utilizar o máximo de recursos possível da sua máquina. E lembrando que a gente está trabalhando aqui, nesse caso, eu estou trabalhando com um notebook padrão de mercado, não é nenhum workstation.
Então, por exemplo, não estou trabalhando com nenhum. Trabalhando com uma máquina dedicada com 120 GB, não. Placa de vídeo padrão de mercado e notebook padrão de mercado. Então, de novo, utilizar melhor o hardware que você já possui e poder expandir para mais necessidades também. Entendeu? Então, de novo, aquilo que eu falei, aproveitar melhor o hardware que você possui e a ferramenta poder te ajudar nisso. Tá ok? Então, isso é o mais importante para a gente poder visualizar. Beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente queria mostrar, que era a possibilidade de usar grandes montagens e as ferramentas suportar o uso de grandes montagens. Mas tem algum jeito de você usar a montagem de uma forma mais simplificada? Ele tem algum recurso que o pessoal chama de lightweight? Tem. Eu vou abrir aqui uma representação chamada envelope. O que que ele faz? Ele simplifica o modelo e abre ele de uma forma muito mais leve. Então você pode abrir o conjunto aqui, ó, em 10 segundos. Então, viu como eu treinei nativamente, eu não fiz nenhuma estratégia, que eu já tenho todo ele trabalhado com estratégias. Qual que é a vantagem? Com esse trabalho de estratégia, eu posso trabalhar ele com muito mais leve. Então, por exemplo, aquele detalhe de, eu quero abrir para um cliente observar, pô, eu quero abrir para o meu chefe observar, ele vai parar do meu lado e ficar 2 horas olhando, tipo, ô, isso aí não abre não. A gente sabe como funcionam as empresas, pessoal, tem agilidade, precisa ser coisa rápida. Então, a metodologia de otimização também possui na ferramenta, pode ser usado normalmente, entendeu? Então, só para mostrar para vocês alguns recursos aqui, beleza? Então, também possui os recursos de otimização. Eu mostrei aquela hora natural, agora modelo otimizado. Então, consigo também otimizar para utilizar da melhor maneira possível. Beleza? Show de bola. Primeiro item validado, que é aquele ponto tópico da grande montagem. Próximo tópico, engenharia concorrente. O que que é isso? O grande problema das engenharias é o seguinte: tem aquela lenda urbana de tipo, beleza, legal, seu software é rápido, mas aí eu tenho que ficar todo mundo com uma licença e cada um trabalhando um pedaço do projeto. Aí, quando vai trabalhar, tem que ficar pedindo pro cara fechar, porque eu vou salvar por cima, vai salvar, vai atrapalhar. E aí fica aquela trabalho de tipo assim, tem que ficar monitorando para você não perder o que você está fazendo, pro cara sobrescrever ali na hora de salvar. Eu consigo fazer algo desse sentido? Consegue. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu abrir o trem aqui. Cadê? Só um minuto, esse aqui. Beleza. Quando a gente trabalha com gerenciamento de grandes montagens, uma coisa importante é você trabalhar com gerenciamento de atividades. Por exemplo, não necessariamente ter o software mais rápido vou garantir você entregar mais rápido. Às vezes a metodologia vai garantir também. Então, por exemplo, quando a gente fala de metodologia, a gente está falando o seguinte: vamos imaginar um projeto num vagão ferroviário aqui. Eu vou abrir ele aqui, só para a gente poder visualizar separadamente. Quando você está trabalhando no projeto vagão ferroviário, eu tenho, por exemplo, eu tenho partes que fazem referência à porta, partes que fazem referência à estrutura metálica dentro dele, partes que vão fazer a parte interna, que seria assoalho, cadeira, mesa, onde vão ter os passageiros, e outra parte que seria o truck, todo o transporte dele. A gente sabe que isso aqui, hoje, não existe uma pessoa fazer tudo, né? Eu tenho que dividir o trabalho para várias pessoas. Quando você trabalha com um conceito chamado top-down, o que que é top-down? É o projeto como a gente aprende na faculdade. Você vem do macro para detalhar o micro. Então você gera um que a gente chama de esqueleto. Esse esqueleto é onde você tem todo o macro. Lembrando, o macro é só aquilo que você realmente precisa compartilhar informação do projeto. Não é tudo. Você não vai fazer o projeto uma vez só. Mas, por exemplo, as limitações, os volumes que a gente chama, os espaços disponíveis, os tamanhos de referência, você gera e exporta para uma determinada área de projeto. Por exemplo, a área interna, onde tem o assento. Eu posso criar uma outra configuração aqui. Por exemplo, aqui. Vou criar uma nova configuração aqui para fazer a simplificação do modelo. Vou gerar ele depois para fazer uma outra geometria. Então, vou pegar, por exemplo, aqui onde tem o espaço da viga. Cadê as curvas aqui? E vou pegar mais essas curvas aqui para fazer, por exemplo, o cara para fazer a parte da janela, window. E eu estou subdividindo cada item para um projeto. Como faço isso? O que que eu faço? Na hora que eu tenho o item detalhado, a estrutura, o interior,
Eu compartilho, por exemplo, o pessoal da porta, eu vou lá e ativo e pego aquela referência. Então eu posso vir aqui e copiar aquela referência criada aqui, ó, tá vendo? No interior aqui. Então quando ele for fazer o projeto interno, ele já tem aquela referência copiada vindo lá do meu esqueleto matriz. Então eu estou trabalhando com a metodologia de top-down. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, está tudo centralizado num único local. Se você alterar, altera o projeto inteiro. Segundo, o processamento, o cálculo é muito mais rápido, porque você está tendo uma única referência, não tem referência cruzada. E terceiro, com isso, as pessoas podem trabalhar individualmente nas subestruturas e as subestruturas depois fazerem atualização baseada naquilo que elas criaram internamente, todos aproveitando as referências em comum. Por exemplo, vou mostrar aqui no vídeo como funciona isso na prática. Então, aquilo que eu fiz, por exemplo, eu copiei a geometria aqui, ó, eu vou ter quatro pessoas trabalhando no mesmo projeto, o seu subsistema com as referências copiadas. E com isso, com essa metodologia de top-down, você permite a real engenharia concorrente, que é várias profissionais trabalhando no mesmo produto. Com isso, você diminui os tempos de espera, que são aqueles tempos que você poderia estar otimizando o projeto e às vezes tem que esperar uma outra área terminar, e hoje tem uma perda de tempo ali para você poder entregar mais rapidamente, ou até para absorver novos projetos, por exemplo. E aí é onde acaba tendo essa demora, lentidão da utilização das soluções de CAD 3D. Terminando cada sua área, você pode atualizar, fazer o update, carregar todas as informações e eles compartilham tudo comum, ele traz automaticamente para a gente. Então, sim, são algumas vantagens que a plataforma Creo te oferece para você utilizar grandes montagens. A primeira, o próprio núcleo matemático. A segunda que a gente está mostrando agora aqui, é a engenharia concorrente real. Eu tenho várias pessoas trabalhando no mesmo projeto. Como é isso? Isso é baseado na metodologia de top-down. Ah, aqui a gente fez o update, o ideal é trabalhar integrado com a solução de PLM. Ah, mas eu posso trabalhar na pasta? Posso trabalhar localmente? Pode também. Então, se você trabalhar individualmente no seu sistema de pastas, isso vai funcionar da mesma maneira. De novo, é a metodologia, não é o software. É aplicar a metodologia correta para agilizar e ganhar produtividade no seu dia a dia. Beleza? Então, esse é o segundo ponto que a gente queria mostrar para vocês aqui de como funciona a parte de recursos de grandes montagens. Primeiro recurso, performance. Segundo recurso, gerenciamento e engenharia concorrente. O terceiro recurso que eu quero mostrar é um outro recurso que o pessoal fala muito, mas assim, era mais, era até mais famoso que engenharia concorrente, mas eu vejo que ele é bom, mas ele tem que correr em paralelo com o engenharia concorrente, que a gente chama do configurador de produto, que seria o seguinte. Quando trabalha com configurador de produto, você tem vários níveis de configurador. Por exemplo, você pode desde o nível configurador de produto por parâmetro. Como assim por parâmetro? Por exemplo, eu tenho um projeto de um transformador elétrico, por exemplo. Deixa eu até visualizar melhor aqui. Isso. Vamos imaginar que eu tenho parâmetros e funções, relações matemáticas. Isso vale até para aquela questão que vocês viram no banner nosso do produto inteligente. De novo, eu estava falando do desenvolvimento com inteligência. Agora eu vou ter que colocar o produto inteligente, na qual eu coloco condições matemáticas que permitem a troca ou intercâmbio de componentes. Então, por exemplo, eu posso pegar um atributo aqui e dizer que eu quero mudar o tipo de item aqui de mola, o tipo de condutor e mudar o tipo aqui de núcleo. Quando atualizar aqui, ele vai atualizar, vai trazer para a gente um condutor diferente, vai trazer um núcleo diferente, até com os barramentos aqui. Então você pode configurar e otimizar o seu projeto, o configurador, para chegar no nível desse de escolha também. Isso, detalhe, eu estou trabalhando dentro da plataforma, de novo, aquilo de plataforma única. Eu não entrei no software externo, eu não entrei no Excel, eu não entrei num software de terceiros, que eu preciso de uma licença para poder garantir isso. O próprio produto ali já me garante, dentro aqui das condições, de como entregar isso aqui. Lembrando, a gente vai ter um terceiro webinário chamado de otimização, onde a gente vai detalhar melhor essas programações, funções, automações para vocês. Ah, eu quero mudar a altura, por exemplo, aqui. Vamos pegar aqui a altura. Essa altura aqui de 30, vou colocar 60 aqui o tipo. Vou mandar atualizar de novo. Ele vai atualizar aqui, ó, tá vendo? E agora eu vou atualizar novamente.
Ele vai fazer a troca da barramento, já ajustou, tá vendo? Então eu fiz de novo o intercâmbio, só atualizando o atributo. Então, de novo, eu configurei as condições dentro dele e coloquei o configurador de produto. Coloquei um produto inteligente. Eu posso, com poucas escolhas ali, fazer uma derivação dele, essa derivação depois encaminhar para uma outra utilização da engenharia. Mas isso eu estou falando do nível dentro da própria engenharia, que é um pouco mais interno, atributo, metadado que o pessoal vai utilizar aqui. E se eu quiser fazer esse configurador de uma maneira um pouco mais fácil, mais didática, utilizando apenas escolha e intercâmbio de componentes, eu posso fazer também utilizando o que a gente chama de configurador de produto de uma outra maneira aqui. A gente chama ele de modelador de opções, que chama de Options Modeler. Só para entrar muito em nome de módulo, mas só para a gente poder entrar em recurso, na qual você tem um cartão de escolha e você vai escolher as opções e incluir ou excluir opções. Então vamos carregar aqui. Deixa eu só carregar para a gente ver. Colocar aqui para a gente dar uma olhada. E vamos carregar a moto aqui. Tá, tá, tá. Beleza, tá aqui. Quando a gente está trabalhando nesse metodologia é um pouco diferente. Aqui eu tenho módulos configuráveis. Como assim módulos? É como se fosse, aqui o pessoal chama no em engenharia aquela BUM 150%. Dentro da mesma BUM eu tenho todas as opções possíveis. E aí dentro das opções possíveis eu vou começar a fazer aquela opção que eu preciso para utilizar no meu detalhamento. Deixa eu só colocar aqui um exemplo e aí a gente vai mostrar aqui. Então, por exemplo, eu quero atribuir uma escolha do tipo de quadro. Eu tenho três quadros possíveis. Deixa eu abrir ele aqui só para mostrar. Então eu tenho aqui um quadro montado sobre o outro, tá vendo? E eu posso intercambiar entre eles. Isso aqui seria a minha variante, meu tipo de escolha, meu módulo que pode variar. Aí como funciona? Aqui eu vou criar a escolha dentro do produto final, que é onde você vai ter a escolha aqui. Vou criar uma nova escolha aqui, o nome aqui de. Deixa eu dar dois cliques aqui, só para gente ver aqui um exemplo aqui. Cadê o frame? Que aí dentro dele eu posso clicar e criar as opções. Vou criar o small, criar o large e criar também o space. Beleza. Agora vamos voltar aqui um pouco nele aqui. Bom, eu coloquei, já criei as estruturas aqui. Aqui eu tenho a opção de inclusão e exclusão. Então, por exemplo, como funciona agora aqui a inclusão e exclusão? A gente vai escolher agora o item e vamos começar a fazer as seleções dele aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar o quadro inicial, cadê? Vou pegar o frame, vou pegar esse center aqui. Ele vai ser a escolha do large, cadê? Pegar aqui e escolher ele aqui. Beleza? Agora eu vou pegar o outro aqui, que é o main. Cadê? Pegar o main frame e vou dizer que esse cara é o small. Então eu estou dando opções para ele. Por quê? Eu estou colocando isso para na hora que eu for fazer a construção dele aqui. Então eu posso fazer uma construção dele, por exemplo, de uma determinada característica, fazer umas escolhas e agora fazer a opção dele. Vou, por exemplo, fazer a moto de terra, de trilha, a moto off-road. Eu vou no variante aqui e começo a fazer as escolhas que eu preciso. Então eu vou vir aqui, eu vou escolher agora motor 125, vou escolher as opções tudo que for de off-road. Escolher o small aqui, off-road, o small também. Aqui vai ser small também, aqui também off-road, aqui standard. Aí eu posso dar um update aqui, ele vai trocar para todas aquelas opções que a gente escolheu. Ele mostra os itens que foram afetados, quais itens você está trocando aqui, e ele faz o ajuste para a gente aqui das posições, tá vendo? Então você pode criar esse configurador com a chama da BUM 150%, é uma outra forma de criar. E você faz a escolha pelo variante. Lembrando, essas escolhas você pode criar regras de inclusão e exclusão se você integrar com o seu sistema de PLM. Então, quando a gente usa PLM integrado, a gente consegue expandir isso para um determinado nível até maior. Do pessoal de compras fazer a escolha, o pessoal de cotação fazer a escolha para o cliente.
Te dá a possibilidade muito maior até de você ter essa abrangência. Então, de novo, eu quero fazer conhecer melhor esse produto. Está à disposição de vocês para mostrar como dá para expandir num nível bem maior de utilização. Então, a gente mostrou o configurador no nível entrada até o configurador no nível bem maior. Beleza? Então, só mostrar para vocês como funciona. E ele faz o intercâmbio automático de componentes. E você não perde as referências. Então, por exemplo, eu quero verificar se eu vou ter mecanismo e referências, vai manter do mesmo jeito. Você não vai perder a utilização. Beleza? Então, a nossa ideia era só mais para mostrar essa parte de configurador, pra vocês verem como funciona dentro do sistema também. Tá bom? Outro ponto que o pessoal às vezes tem aquela dúvida quando utiliza o CRIO também. Eu estou utilizando o software da PTC, mas eu estou utilizando o CRIO e o pessoal fala que quando você utiliza o CRIO, você não tem biblioteca. Ou como funciona a library dentro do sistema. Primeira coisa, dentro do sistema você já tem a biblioteca padrão. Então, quando você utiliza, você já tem aqui o do tudo tudo, você tem os parafusos inteligentes, os pinos, toda a parte de elemento de fixação. Além disso, você tem também as bibliotecas online dentro do sistema, que são as bibliotecas da parte community, que é o Cadenas, já vem integrado dentro do CRIO. Então, por exemplo, eu quero buscar um componente da ABB, um componente da festa, eu posso pesquisar aqui e fazer o download no formato do CRIO, direto da plataforma, não preciso ter que configurar nada, adicionar nada também. Então você pode carregar e trabalhar normalmente. Você pode trabalhar com o que a gente chama de 3D Model Space, que é uma plataforma do época do ProE, que também tem componentes mecânicos americanos. Inclusive, a biblioteca padrão também faz parte aqui, dos parafusos, elementos para a área militar, a parte de tubulação mecânica, tubulação japonesa, tem tudo aqui. Então, só para mostrar para vocês aqui. E tem o último, que seria a parte também do. Que a gente chama, tá vendo aqui, ó? Puxou, tá vendo? Os seus componentes. Então, eu posso pegar aqui um da BB e por exemplo, pegar um relé, um contator aqui e colocar dentro do meu projeto também. Tá vendo? Direto dentro do CRIO aqui. E eu tenho a plataforma aqui de inteligência artificial que seria para a parte de materiais também. De novo, a gente não vai entrar em inteligência artificial nessa apresentação, mas é uma ideia inicial para vocês utilizarem também. Então, toda a parte de library pode ser utilizada e faz acesso dentro da plataforma. Como que eu uso, por exemplo? Eu posso usar, vou mostrar um exemplo aqui. Deixa eu só colocar aqui uma vista para a gente visualizar aqui melhor. Cadê? Isso, agora foi melhor para enxergar. Eu vou botar um exemplo aqui que a gente utilizando essa parte de biblioteca. Vou colocar aqui um parafuso, vou dar fácil onde começa, fácil onde termina. Ele vai calcular o comprimento de aperto para a gente e vai trazer a biblioteca de parafuso aqui. Lembrando, todas as normas eu tenho aqui, a classificação. Outra informação que eu vou entrar para frente, toda biblioteca é customizável, então você pode adequar a biblioteca à sua necessidade. Se já tivemos elementos, eu posso reaproveitar? Pode, porque na verdade você vai reaproveitar é nomenclatura, geometria ela é normalizada, segue a mesma, não vai mudar. A classificação, isso aqui é norma. Só que no seu não é DIN, é ISO alguma coisa, vai ter o código da SAP que vai estar integrado, a gente coloca dentro da plataforma também. Nesse caso, eu quero colocar um Alien sextavado interno, colocar um DIN 912. Vou colocar um M8 aqui, e aqui eu pedi para calcular só os equipamentos de aperto. Quero arruela na base, quero arruela também, eu quero uma arruela de pressão aqui também, DIN 127. Já calculou o comprimento de aperto. Se é um Allen, por que que eu não posso ter um alojamento? Posso também. Colocar um alojamento com altura de 5. Repara que ele vai dando preview pra gente aqui. Então ele já vai colocando pra gente o que a gente precisa aqui. Vou dar um OK. Ele pergunta: eu quero montar um ou montar em todos? Eu posso montar em todos. Então ele fura peça por peça e monta o elemento de fixação pra gente. Já fez aquela montagem inteligente. Quando eu abrir aqui, que é o que eu falei pra vocês, isso não é um comando que o pessoal chama de feature, isso é uma peça. Se ela é uma peça, logicamente ela tem atributos, metadados. Se ela tem metadados, esses atributos podem ser customizáveis. Você pode utilizar quando você precisar. Então você pode adequar a necessidade da sua empresa e utilizar a biblioteca já customizada para sua necessidade. Inclusive, isso é um serviço que a PTC, a partir de entrega para os clientes a ferramenta já otimizada durante a implementação. Mas já sou cliente, eu queria otimizar? Pode utilizar também. Eu posso usar junto com o PLM a biblioteca? Pode também. Usa como library e aponta na biblioteca. Funciona da mesma maneira. Beleza? Então, só para a gente reforçar que, tem biblioteca? Tem.
Então essa lenda de que, mas a biblioteca não existe, não, tem biblioteca dentro das ferramentas da PTC, para ajudar eu, facilitar vocês a obter recursos rápidos ali no dia a dia também, tá bom? Aproveitando, vamos agora entrar um pouco agora, vamos sair um pouco de conjunto e começar um pouco a falar de modelamento. Quando a gente fala modelamento, o pessoal fica muito naquela questão, vai mostrar recorte, furo, caminho sweep, vou mostrar algum comando de role, raio. Sim, a gente vai mostrar até alguma coisa dessa, mas eu queria entrar um pouco diferente. Quando a gente começa a trabalhar com produtos, a gente trabalha com produtos, às vezes depende do. Podem ter uma determinada complexidade diferente. Por exemplo, nesse caso. Como assim funciona? Vou até sumir com esse cara aqui. A gente não vai utilizar esse cara para nada. Seria o seguinte, quando você vai fazer um comando, às vezes você vai fazer um caminho sweep, eu tenho que fazer uma mola 3D. Quando você fazer a mola 3D, às vezes os próprios recursos do software, você não consegue criar isso aí num comando mais fácil. Então, como é que a gente consegue utilizar a inteligência da engenharia, que a gente já conhece, os recursos, para utilizar dentro do sistema? Quando você faz um caminho aqui, você chega uma linha, você utiliza um recurso de parametrização. Lembra que eu mostrei lá no conjunto? Eu tenho a montagem parametrizada, que eu coloquei um monte de relação matemática. Eu posso fazer uma relação matemática dentro do comando de trajetória. Então eu posso falar para ele que eu quero que faça uma volta 25 vezes, eu quero 25 espiras dentro dessa trajetória aqui. Beleza? Então essa é a função que eu estou trazendo aqui. Número de espiras, a volta e a trajetória. Beleza? Fiz isso, ele vai calcular para mim sozinho e vai me dar o número de espiras aqui. Tendo as espiras, eu posso ter a referência para gerar, posso ocultar o meu caminho 3D, que é basicamente um caminho em cima daquela curva que já existe. Pode ser superfície ou pode ser sólido. Mas ele funciona só com superfície? Não, pode ser sólido também. Pode ter material sólido aqui. E como que ele é inteligente? Se eu quiser atualizar e modificar, pode. Você pode vir aqui. Vamos fazer uma mudança aqui. Vamos brincar um pouquinho nesse negócio. Eu não quero agora mais 5. Eu não quero 25. Eu quero 50 espiras. Vamos mudar isso aqui. 50 voltas aqui. Vamos dar o esboço. Vamos dar OK. Aumentou aqui, ó, tá vendo? Aumentou também. Então eu estou utilizando a inteligência do software ao meu favor para gerar geometrias complexas. Então eu estou utilizando equações, relações, dá para fazer equações com curvas, outras áreas também. Mas foi um exemplo de como colocar o produto parametrizado, de novo, ele continua parametrizado, mas com geometrias complexas de forma inteligente. Beleza? Então, um exemplo que você pode utilizar de formas avançadas também. Relações matemáticas dentro dos seus modelamentos, é possível. Você fazer essa integração e utilização também. Outro ponto legal é isso aqui. Isso aqui até a PTC ela tem muito forte nos clientes de pneu por causa desse conceito, que é o seguinte. Se a gente até aprendeu com ele, isso aqui é bem interessante. Quando o pessoal faz o projeto de pneu, ele faz a bandagem em 2D. Então ele faz ela por cima no AutoCAD, geralmente, ou ferramenta vetorial. E quando ele gera essa bandagem, ele gera essa tira literalmente assim. Só que ele sabe que o pneu não é assim. O pneu ele é conformado. Ele tem a volta ali, ele tem tanta conformação no sentido do giro quanto no sentido radial aqui. Ele vai dobrar do lado aqui. Então, o que a PTC fez? Ela desenvolveu uma ferramenta para auxiliar o pessoal aqui. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um esboço aqui, só para a gente poder utilizar aqui como referência. Vamos enxergar ele de frente aqui e vamos colocar aqui um comando. Cadê um arco aqui? Encostar a tangente aqui. Vou baixar um pouquinho só para ficar melhorzinho aqui para a gente poder observar. Beleza. E vou colocar esse coincidente, o centro com o centro aqui. E vou colocar uma coordenada aqui, bem no começo aqui. E vou falar para ele que eu quero dobrar esse cara. Só que eu quero dobrar ele 360. Só que eu tenho que dar o início e o fim. Daqui até aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai conformar e vai fazer a volta 360 pra gente aqui. Então perceba que a ferramenta já se adequou à minha necessidade, não o contrário. Por quê? Mas a minha ferramenta eu consigo fazer os projetos. Sim, mas você tem que fazer ajustes, modificações, mudar às vezes o seu processo para adequar a ferramenta,
para poder adequar as limitações, entregar os projetos que você precisa do dia a dia. Então, quando a gente fala da questão de você poder entregar o produto, às vezes, conforme a sua intenção de projeto, sua intenção de desenvolvimento, a ferramenta te possibilitar você utilizar isso é importante também. Parece um comando simples, mas ajuda bastante o pessoal para poder manter a mesma lógica. Ah, existem produtos que utilizam isso? Existe. Ah, mas como é que eu controlo tangência e informação? Existe dentro da ferramenta, por exemplo. Vou mostrar um outro exemplo aqui. Deixa eu até limpar a memória aqui para poder. Isso é uma coisa importante dentro do CRI. Você pode gerenciar o uso de memória também. Então, de novo, eu estou usando o mesmo mesmo hardware para poder facilitar a gente aqui. Esse é um projeto que a gente utilizou aqui, um exemplo. Isso aqui é bem antigo, mas é muito importante você ter esse conceito disso aqui. Eu posso também fazer peças complexas com modelamento sólido. Então, por exemplo, quando você vai fazer aqui o modelamento de uma peça dentro do CRIO, você pode utilizar o conceito aqui para poder gerenciar essas referências. Então, por exemplo, eu fiz uma curva aqui com arcos, tá vendo aqui raios? São três raios, os raios estão tangentes um com o outro e tangente na extremidade. Com isso, eu garanto que a entrada e saída aqui ela vai casar perfeitamente, não vai criar vinco. E aí você consegue garantir essas condições direto no modelo 3D. Eu não preciso ter que criar superfície. Ah, como que eu sei que ele está tangente? Eu posso criar uma análise aqui de tangência. Cadê? Deixa eu pegar uma análise aqui de curva conexão aqui, por exemplo, e pegar as referências aqui, ó. E ele mostra que está tangente, ó. Então eu garanto essa conexão de tangência entre as etapas aqui, beleza? Show de bola. Isso com modelamento, de novo, eu estou modelando parametricamente avançado, considerando todas as condições diferentes. Beleza? Ah, e se eu quiser fazer esse estudo entre peças também, eu posso fazer esse estudo? Pode também. Você pode fazer uma análise entre componentes também. Então, eu quero ver que essas duas peças estão tangentes. Tá vendo? A tangência passou também. Então, isso pode ajudar vocês de novo, ajudar vocês na tomada de decisão e na criação dos componentes ali diretamente. Beleza? Então, outro exemplo de peças complexas modelada com a parte de conformação, só com a parte de modelamento paramétrico. Vamos avançar um pouco mais? Vamos expandir um pouco mais? Vamos trabalhar com superfície. Quando a gente trabalha com superfície, a gente tem três tipos de superfície. A gente tem uma superfície que a gente chama de superfície padrão ou paramétrica. O que que é? É o modelo que você pode tanto ter híbrido, no caso, por exemplo, posso ter uma extrusão aqui sólido, como também eu posso fazer mesclar só superfície. Então eu posso vir aqui, utilizar curvas e utilizar geometrias como referência do modelo aqui. Tá vendo? E fazer a ligação entre curvas também. Aí as curvas vão guiar as referências da superfície. E aí você pode utilizar o conceito mesclado aqui. Deixa eu usar aqui o Qt para a gente poder remover. E vamos remover o material dele aqui. Ele pode inverter o lado aqui, ó, e gerar geometria pra gente aqui. Beleza? Então eu usei superfície para gerar formas complexas de interação com sólidos. Ah, o que que eu posso fazer de mais avançado também? Eu posso também utilizar a parte de raio. Coisa básica, mas às vezes, por exemplo, eu quero fazer um raio aqui. Vou colocar 10 aqui. Só que eu queria, por exemplo, um raio variável. Então eu vou vir aqui, adicionar uma nova seleção aqui. Vim aqui, cadê? Criar variável. Eu vou vir aqui, location, botar ele aqui. Esse raio eu vou colocar um raio de 20, por exemplo, ficar maior. Aqui eu vou colocar na lateral mais um raio também. Cadê? Adicionar raio. Dar uma referência aqui na lateral. Aqui eu vou colocar o valor dele aqui. Cadê? Em vez de 20, colocar um valor de 5. E vamos colocar um novo raio aqui. Cadê? Adicionar raio. Vamos dar um location aqui. E vamos colocar um valor de 5 aqui também. Então perceba que eu posso fazer raios variáveis e complexos aqui direto na própria geometria sólida também. E aí a vantagem é que quando você gera, por exemplo, uma remoção de material, uma espessura aqui, ó lá, ele já adapta normalmente, tá vendo? Então peças plásticas, peças injetáveis que precisam de complexidade, eu posso utilizar também. Então perceba que eu posso usar superfície já no nível de modelamento padrão, modelamento de sólido aqui.
Que outro tipo de superfície eu tenho? Eu tenho superfícies utilizando de conceito mais avançado, por exemplo. Eu posso utilizar superfícies para fazer uma parte da porta. Eu quero mostrar isso aqui para vocês entenderem. Por exemplo, imagine que eu tenho uma porta de carro e essa porta ela tem um desnível aqui. Como que eu controlo esse desnível para na hora que eu gerar a geometria, ele funcionar normalmente aqui? Você cria curvas e nas curvas você controla as entradas e saídas. Aqui no caso eu estou entrando até num nível maior, estou nível de grau 2, que é o controle de curvatura. O que é controle de curvatura? É quando você tem a transição suavizada entre um ponto e outro. Lembrando que a curvatura perfeita é uma reta, que é o inverso do raio. Entendeu? Eu tenho isso no nível reto, eu tenho no nível até de transição aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, eu também tenho aqui, ó, controle de curvatura. Com isso, quando você vai fazer o modelamento por superfície, você vai criar o que chama do boundary, que eu acabei de criar naquele modelo, eu consigo controlar o quê? Eu consigo controlar como que ele vai entrar aqui na superfície. Se ele vai entrar tangente, vai entrar perpendicular normal ou curvatura. Qual que é a vantagem? Você consegue superfícies de alta qualidade utilizando as ferramentas de entrada já da parte de modelamento paramétrico. E aí, quando você vai fazer uma análise, por exemplo, utilizando a parte de reflexão aqui, ó, ele consegue fazer a transição normalmente. Você consegue ter geometrias de alta qualidade aqui. Entendeu? Então você pode ter a curvatura shaded que te fala aqui, ó. E elas, ó, é quase que perfeito. Só tem mudança de variação aqui. Por quê? Onde a curvatura muda o sentido. Beleza? Então, eu posso, dentro das superfícies paramétricas padrão, criar um elemento de alta curvatura, grau 2. Ou eu posso também criar superfícies mais avançadas com nível até de grau 3, que seria esse aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é a. Isso aqui a gente até usa como exemplo para alguns clientes, principalmente apresenta muito cliente nessa área de louça sanitária. Por quê? Aqui eu tenho um conceito parecido com aquele do mouse. Por quê? Eu tenho parte que é parametrizado, por exemplo, a entrada e saída de alimentação de água. Isso aqui é uma norma padrão, não posso mudar muito. E a posição desses itens eu tenho que capturar ela numa posição padrão, que eu possa depois comercializar pelo tamanho. Só que ao mesmo tempo, essa entrada e saída aqui do modelo, essa superfície, ela tem que me garantir que essa superfície ela é parametrizável. Ela tem a qualidade da superfície garantida. Eu não posso ter vinco aqui porque na hora que eu for fabricar com injeção de alumínio, ou com cerâmica, por exemplo, isso pode ter uma característica ali que ela tem que garantir essa suavidade perfeita. Então, a gente tem ferramentas avançadas de superfície que a gente chama de superfície avançada, chamada Style, que a gente pode fazer o quê? A gente pode criar curvas avançadas aqui e criar superfícies avançadas também. Entendeu? Então, só para mostrar que a gente pode criar aqui superfícies que vão garantir essas posições para a gente aqui. Aí ele cria aqui para a gente as posições. Deixa eu dar um OK aqui, só para gente poder finalizar. E ele gera os modelos para a gente. Aí vem a pergunta, pô, mas como é que eu sei que a superfície está tangente, ela está perfeita? Você pode vir aqui, de novo lá na análise, e vamos verificar aqui a transição entre eles. Lembrando, sempre que tiver transição suave, ele está garantindo no mínimo tangência. Ah, mas aqui embaixo, tá vendo que ele está tendo um desnível aqui, ó? Eu fiz de propósito, eu tirei a tangência, porque ó, olha aí o vinco. Quando você tem uma marcação dessa, é que você vê que o modelo não está tangente perfeito. E às vezes, quando você tem tangência em vários sentidos ao mesmo tempo, você precisa utilizar superfícies mais complexas. Você precisa usar ferramentas mais avançadas. Então, às vezes, você usar a ferramenta, por exemplo, que permite utilizar os 4 pontos aqui, ó, tá vendo? Ó? 3 pontos, mais uma vista isométrica, que algumas ferramentas de software avançadas de superfície permitem. Utilizar referências de controle de geometria, por exemplo, controlar a conexão de um com o outro. O que estava aqui, ó, tá vendo? Estava posição normal. Eu quero perpendicular ao plano do meio. É o que vai me garantir a tangência. Se eu cortar 90 graus aqui, o outro lado 90 graus ele vai dar zero na hora do ângulo de tangência ali. Tendo zero, esse ângulo zero, concordo que ele vai dar tangente. Agora ele ficou perfeito. Quando eu for utilizar aqui novamente a análise, cadê? Vai ver que ele vai passar aqui agora a transição direta, tá vendo? Não tem mais desnível. Ficou perfeito. Então a ferramenta permite também criar modelos com alta complexidade de superfície e, caso necessário, utilizar a superfície avançada também.
Ferramentas avançadas para a criação dessas geometrias. Lembrando novamente, integração com as partes com as partes parametrizadas. Então, por exemplo, se eu mudar a distância aqui, ó, colocar 150, ele vai atualizar o modelo para gente. Se eu quiser uma torneira com comprimento de 200 entre pontos, eu posso ter também. Então, é de novo, eu não tenho um ambiente separado eu tenho ambiente de superfície, eu tenho um ambiente de solo, eu tenho ambiente de chapa. Não, eu tenho tudo o mesmo ambiente, a mesma plataforma única. E eu colocando essa inteligência, ela permite garantir todas essas possibilidades de modelo para gente. Utilizar os melhores dos mundos dentro da mesma plataforma. Beleza? Então, só para mostrar para vocês vários níveis, desde a criação de elementos até elementos de superfície avançada também. Existem alguns itens, por exemplo, só para finalizar a superfície, que você pode utilizar o conceito de superfície por elemento prismático, que a gente chama de freestyle. Então, por exemplo, quando a gente fala de superfícies é, por elemento prismático, assim, você tem uma forma primitiva, que a gente chama aqui a forma fechada. Essa forma fechada, você vai manipular ela aqui, rotacionar, por exemplo. E eu posso utilizar ela de várias formas. Eu posso utilizar ela aqui, por exemplo, para fazer um alinhamento direto nas posições com a superfície. Ele faz a junção direta. Ou eu posso, por exemplo, fazer só que se eu fico eu fiz o alinhamento por cunha, né? Direto. Ah, e se eu quiser fazer um alinhamento diferente, eu posso fazer um alinhamento que a gente chama por tangência. Deixa eu pegar aqui, pegar o alinhamento tangente, eu vou pegar aqui o elemento aqui. Olha lá, viu? E aí você pode depois simplificar o modelo, criar, por exemplo, um outro ressalto aqui. Esse ressalto você pode, por exemplo, facear ele aqui retilíneo e criar outros detalhes dentro também, fazer manipulação, transição, entre outros aqui. E usar outras formas de criação de modelos também. Então, eu já aprendi a trabalhar com softwares de modelamento por primitiva, que é o 3D Max, o Maya, eu queria usar dentro do Creo, pode utilizar também. Eu não vou mostrar ainda, mas dá para você até importar o modelo que vem de outro software e editar as curvas também, as normais dele. Se a gente vai entrar depois no segundo dia, no próximo webinar a gente vai entrar nisso, porque como vai ter integração de softwares, eu vou mostrar várias importações também. E aproveitamento de legado e outras coisas também. Beleza? Então, outro exemplo que a gente quer mostrar. Agora, vamos para o final aqui, que falta só uns 10 minutos para a gente poder finalizar a apresentação com chaparia. Chaparia é um ambiente de parte de criação de elementos de chapa dentro do Creo que você permite fazer os modelos, principalmente para uma finalidade comum, que é gerar o planificável, que é o Blank que eu preciso do Blank depois para fabricar o meu, o meu modelo bruto para depois fazer toda a parte de conformação, seja calandro, seja modelo de dobra por dobradeira, ou CNC ou Cunha, entre outros. Alguns pontos são às vezes complexos de criar, às vezes precisam considerar o conceito de caldeiraria. Por exemplo, quando a gente vai fazer, por exemplo, o projeto de uma coifa. Então, por exemplo, eu vou fazer um projeto aqui de uma coifa, eu fiz duas linhas aqui só para explicar para vocês o que que seria. Então eu tenho toda a parte da curva aqui em cima, que essa curva vai ser batida. Então eu tenho as linhas onde vão bater as curvas aqui. Então eu fiz todos os pontos de batida aqui. E aqui embaixo eu fiz também os pontos de curva. Deixa eu pegar o esboço aqui. Onde eu também vou ter as pontos de batida no canto. Beleza? Aqui eu sei que o processo de caldeiraria é puro. E eu fiz cada elemento numa distância diferente. Então deixei uma altura entre eles aqui. Quando eu vou criar aqui a transição, que a gente chama de blend aqui, só um detalhe importante. Deixa eu até ver se aqui vai funcionar. Não, aqui não, é no sólido. Depois eu vou mostrar um negócio para vocês legal. Vou criar o blend aqui. E eu vou começar a criar a transição aqui. Então vamos lá. Eu vou criar a primeira transição aqui embaixo. Cadê? Vamos pegar o select. Deixa eu tirar aqui. Criei aqui. Vou criar um novo aqui, aqui em cima. Ah, mas ele tem menos pontos. Como que eu faço? Eu adiciono pontos para complementar. Eu faço um ponto vir para cá. E eu faço um outro ponto ir para lá. Beleza? Já gerou aqui. A espessura de um. Vou dizer que eu quero ele reto. E aqui vai ser o raio de dobra interno também. Fiz a peça calandrada aqui. Posso vir aqui agora pegar a peça inteira aqui, o modelo. Espelhar ele aqui. Cadê o mirror? Vamos espelhar ele no meio aqui.
Gera o modelo do outro lado aqui e aqui eu posso já começar a gerar planificado. Tá vendo aqui, ó? Já gerei o blank aqui e já gerei com as limites totais do blank. Se for meia, se fazer a curva por metade, você pode fazer a curva nesse sentido. E eu já tenho ela com as, inclusive as linhas e dobra aqui. Então você já tem todas as linhas que você vai utilizar para o cara saber onde ele vai ter que bater como referência na máquina para ele poder gerar ali ó, a transição do retângulo com círculo ali. Nesse caso, se fosse por dobra, por batidas. Ah, eu tenho outra forma de fazer? Tenho. Por exemplo, esse seria o processo por dobra normal. E se eu quiser fazer a minha coifa do processo mais clássico, aquilo que o pessoal falou, ah, mas no outro software, meu cara me ensinou para fazer isso aqui num comando só, que apertava apertava o sólido, beleza. Ele falou, você faz isso aqui no comando só superfície, beleza. Agora planifica esse cara como chapa, você não vai conseguir, porque ele tem dupla transição de curvatura, ele tem transição para cá, por exemplo, ele tem transição nesse sentido aqui e transição nesse sentido aqui. Então na hora que você fizer o cálculo vai dar erro. Ah, como que a ferramenta. De novo, lembra que eu falei de ferramenta não pode limitar o usuário. Como que ela permite planificar alguns modelos de chapa com transição complexa? Você utiliza o conceito de posição aqui e planificação por superfície. Então, por exemplo, eu vou criar um ponto aqui central e eu vou dizer que esse ponto aqui, deixa eu pegar um plano aqui, cadê? Referenciar bem no meio do plano aqui. E vamos dar zero aqui. Beleza, tá bem no meio da peça. E eu vou falar para ele que eu quero planificar esse cara agora usando esse ponto como referência. Então, eu vou vir aqui, planificar. E eu vou agora criar, pegar a superfície inteira, pegar a origem dele aqui. Olha lá, ele planificou um modelo igual aquele outro lá. Então, em alguns casos, você precisa talvez utilizar a superfície para planificar, mas de novo, a ferramenta permite você utilizar uma forma para gerar o seu blank, depois você vai dar o offset para considerar a deformação e colocar também os detalhes ali para gerar. Ah, existem alguns clientes que utilizam esse método? Sim, existem alguns clientes que já utilizavam esse método anteriormente. Para garantir que é mais seguro. Ah, eu quero usar a linha neutra, quero usar o externo e depois descompensar a linha neutra. Cada um determina como for melhor. Beleza? Então, de novo, modelos de parede, como você pode utilizar recursos para garantir peças mais avançadas, peças complexas, ou como pode utilizar também no dia a dia. Beleza? Só para finalizar, o último item, não é bem chaparia, ele até seria mais sólido, mas como geralmente o pessoal faz isso numa peça de chapa, talvez isso possa ajudar vocês. Deixa eu colocar um teste aqui, fazer um item do zero aqui. Fazer um item do círculo, só um minuto. Vamos colocar de 800 aqui. Beleza. Com altura de 10. Imagina um trocador de calor. Eu tenho esse espelho aqui, vai estar cheio de furo. Vou fazer um esboço aqui. Vai ter uma distância, o limite que a gente vai ter aqui de preenchimento. Beleza. E aqui no meio, vou fazer um furo aqui. Bem no meio dele aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho uma eixa. Beleza. Com um diâmetro de 20. Isso. 20 tá bom. Senão 10, acho que 10 vai ficar pesado. Vou colocar 10, mas tá bom. Passante aqui. E beleza. Quando você vai fazer um trocador de calor, às vezes isso aqui pode ter pode ter centenas até milhares, já vi casos de ter milhares de tubo, de 1.200 para cima. Aí o que acontece? Quando você vai replicar esse cara, você vai preencher por uma área, certo? Quando você vai preencher por uma área, geralmente acontece, o software fica pesado, fica 2 dias pensando, aí você vai fazer o espaçamento e colocar de 25, porque vai ter 5 de sobra. Isso. Você vai encher de furo aqui. Você manda calcular, beleza, ele vai fazer, vai pensar, ficar lá um tempão lá, papapá, você vai tomar um café, vai voltar, beleza, tá fazendo. Por que ele está fazendo isso? Ele está calculando todas as entradas e interface. Aí vem aquele detalhe, ah, mas o meu software te usa AutoCAD, manda um Lisp lá e depois exporta o DWG, porque ele fica mais rápido. Sim, concordo. Só que, por exemplo, como que eu faço isso de uma maneira mais rápida? Dentro do Creo, dentro do ProE, na verdade, sempre existiu esse recurso de otimização da velocidade de cálculo. Quando eu mudar isso aqui e eu mandar fazer, ele faz de uma vez só. Então, de novo, o software te dá a possibilidade de colocar inteligência e velocidade para o seu dia a dia. A melhor utilização dele vai te garantir o melhor resultado. Então, vocês viram que eu mostrei vários recursos avançados de criação e recursos avançados de performance. Então, a ferramenta te possibilita você criar direto no 3D isso aqui.
Não precisa ter alguma integração ou software externo. De novo, estou trazendo tudo para dentro da ferramenta. Vocês verem a melhor possibilidade de criação dos modelos também. Tá bom? E na nossa primeira introdução, na nossa primeira webinar, a ideia maior era essa, é mostrar todos os recursos possíveis de pontos avançados, pontos de melhoria, pontos que o pessoal às vezes pode, às vezes não conhecer, que a ferramenta possui, que possa ajudar no seu dia a dia de vocês, mas alguns pontos que podem ajudar e macetes para ajudar vocês no dia a dia também, tá bom? Só agradecer de antemão, só um detalhe, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, só um minuto, deixa eu só compartilhar a tela aqui, deixa eu deixar aqui, isso, deixa eu só ver aqui, só um minuto. Não, beleza. Então, só pessoal, quem quiser pergunta ou escrever alguma coisa, tem um campo em cima no Teams chamado PR. Às vezes em inglês você deve estar QA, que é Question and Answers. Aí, quem quiser escrever depois pode escrever, o pessoal vai acompanhar vocês durante a semana aí, ou então durante os dias vão trazer essas informações para vocês, tá bom? Só, apesar de acabar se estendendo bastante aqui, deixa eu até compartilhar novamente aqui. Só a primeira coisa, agradecer agradecer a disponibilidade do pessoal e passar as informações. Agradecer a disponibilidade e a iniciativa do pessoal de acompanhar a gente aqui, tá bom? O pessoal comercial vai entrar em contato com vocês e vai dar uma palavrinha agora no final, tá bom? Só um minuto. Bom dia, pessoal. Gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se tudo que o Fábio falou ficou claro. Bom, o Gustavo levantou a mão. Você gostaria de falar, Gustavo? Sim, sim. Opa, agora liberou o microfone aqui. É uma dúvida. A gente a gente utiliza aqui o Crio na empresa, né? E aí tudo que foi passado, a gente anotou alguns pontos aqui que seria interessante para algumas aplicações internas. Para fazer alguns treinamentos, né? Porque aqui foi meio que um overview bem rápido. É, a gente entra em contato com vocês têm todos esses tipos de treinamento. Sim, a gente disponibiliza todos os treinamentos. A gente vai entrar em contato com você. Eu passo todas as grades de treinamento que você precisa. A gente pode fazer uma avaliação também, visita. Eu vou disponibilizar para todas as empresas. Vou até compartilhar aqui um slide bem rápido. Tá bom, obrigado. Ah, saiu. Você tem uma iniciativa que se chama de transformação digital. E a gente tem um material onde a gente consegue acompanhar as empresas para medir o nível de maturidade em diversas áreas de transformação digital. E a gente vai fazer o convite para todos vocês que participaram aqui, para que a gente possa fazer essa iniciativa junto. Então, como que isso funciona, né? A gente tem um material chamado PTC Digital Transformation Value Roadmap, onde a gente ajuda a conectar os objetivos de negócio e desafios, né? Então, a gente vai analisar algumas métricas, capacidades de melhoria, tudo que vai gerar algum valor para dentro da empresa, e a gente depois vai trazer as soluções, as capacidades de softwares que você precisa. Então, por exemplo, do lado A, o que a gente vai fazer? A gente vai definir as prioridades, definir os problemas críticos e gerar uma oportunidade de valor. E do lado B é como a gente vai chegar lá, né? Então, a gente vai criar todo esse roadmap. O que a gente vai precisar
configurar primeiro, estruturar, até que você consiga ter a solução adequada. E o resultado é sempre priorizado e orientado ao valor, né? Alinhado à estratégia atual que a gente vai determinar aqui. Vai ficar o convite para que a gente faça isso. Então, a gente tem aqui uma série de empresas que adotaram essa transformação digital. Eu sei que o tempo já ultrapassou um pouquinho, mas vou abrir aqui um slide para mostrar algumas empresas. Só- Essas são algumas empresas que utilizam soluções da PTC e participam da transformação digital. Então, quando a gente olha para os grandes players do mercado, né? Então, esse aqui são a lista das 500 maiores empresas de tecnologia. Quando a gente olha os grandes players de defesa e aeroespacial, 100% dessas empresas hoje são clientes da PTC. Quando a gente olha também a área médica, tecnologia, a gente tem bastante dessas empresas. No setor industrial também, 100% das empresas, das maiores empresas de tecnologias que estão listadas no mercado hoje, utilizam essas soluções e todas elas passaram por esse roadmap de transformação digital. Então a gente faz o convite, a gente vai entrar em contato com cada um de vocês para que a gente possa conversar, entender um pouco mais da maturidade que a empresa está hoje na questão de transformação digital, para que a gente possa montar um roadmap de soluções para que vocês consigam atingir os objetivos que vocês esperam. Então ficou o convite para todo mundo. A gente tem mais outros duas apresentações, né, que a gente está agendado. Eu espero que vocês participem também das próximas apresentações. E se precisar, a gente vai até o local de vocês para conversar, tentar entender e fazer esse roadmap. Se alguém tiver mais algum questionamento, dúvida, a gente fica aberto mais alguns minutos para conversar. O pessoal, deixa eu ver aqui. Módulo, assim, não precisa de um módulo específico, ele tem elementos finitos e dá pra calcular. Inclusive tem um cliente nossa, Hudson, o Érico, a gente fez até o trabalho disso esses dias aí. Então isso é, vamos lá, não é um módulo, isso é um treinamento de utilizar um recurso que já existe. Entendeu? Isso é elementos finitos, isso aí é suspensão de carga, colocar gravidade, peso e ponto de apoio ali pra verificar. Isso aí dá pra fazer. A gente pode orientar a fazer o treinamento com vocês, mas não é um módulo, é só a ferramenta de elementos finitos padrão. Pô, claro, Muriel, a resposta do Fábio. A gente pode também agendar uma demonstração, alguma coisa depois com vocês. Isso, e tem o do Wesley aqui, que ele falou do treinamento, é que nem falou, o pessoal vai acompanhar vocês, vai pegar as dúvidas, né? Tirar os detalhes, oferecer os pacotes de treinamento padrão ou até customizar, depende da situação, hein? Vai dar essas opções pra vocês aí, tá bom? Eu- E mais detalhes, informações, o pessoal tá à disposição de vocês, tá bom?
Mais alguma pergunta? Guardar mais alguns minutinhos. Bom, Fábio, acho que a gente pode encerrar. Agradeço a participação de todos e aguardo vocês nas próximas duas apresentações. E enviaremos um e-mail para que a gente possa conversar e definir sobre o roadmap. Obrigado, Beleza, pessoal. Até a pessoal. próxima. Obrigado pela atenção, boa semana. Obrigado pela atenção, bom descanso aí.